Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, processo número 0026-032-75-2019-814-0401. Denunciado Matheus Pinheiro dos Santos Peixoto. Capitulação penal, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3, 4 e 6, parágrafo 2º A 1 do CPB, combinado com o artigo 1º, inciso 1 da Lei 80.7290 e artigo 211 do CPB. Denúncia criminal. A representante do Ministério Público do Estado do Pará, titular da 4ª Promotoria de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, consubstanciada nos autos do inquérito policial em anexo, vem à presença de Vossa Excelência oferecer denúncia pela prática dos crimes de feminicídio consumado e ocultação de cadáver em face de Matheus Pinheiro dos Santos Peixoto, brasileiro, natural de Belém, solteiro, autônomo, filho de Francinete Pinheiro dos Santos e de Maxineri da Silva Peixoto, RG 787 097 PCPA, nascido em 16 de março de 97, residente domiciliado à Rua Belém, número 1000, Cabanagem, Belém, Pará. Dá-se início à presente ação penal pública em decorrência dos fatos e fundamentos a seguir expostos, devidamente apurados no inquérito policial por flagrante registrado na Polícia Civil, Divisão de Homicídios, cadastrado sobre o número 000-486-2019, 1146-6. Os fatos. Noticiam os presentes autos que Matheus Pinheiro dos Santos Peixoto ceifou a vida da vítima, Bianca Cunha da Silva, adolescente de 15 anos, na manhã de 30 de outubro de 2019. Após matar a adolescente, amarrou as pernas e os braços da vítima, transportou o corpo em um carrinho de mão e o jogou em um terreno baldio. Do que se apurou, a equipe policial de plantão da Divisão de Homicídios da Polícia Civil recebeu denúncia de que na Rua Norte, divisa dos conjuntos Panorama 21 e Paulo Fonteles, no bairro do Mangueirão, havia um corpo que havia sido jogado em via pública e, se ao dirigirem ao local, encontraram o cadáver da vítima Bianca Cunha da Silva, tendo sido informados por moradores que um homem chegou em um carro de mão, tipo de construção, e jogou o corpo naquele local. Assim sendo, após a realização de diversas diligências, com vista a identificar um homem que havia jogado o corpo no local, elucidou-se que se tratava do denunciado Matheus Pinheiro dos Santos Peixoto, o qual foi preso em flagrante no dia 4 de 11 de 2019. Durante o interrogatório policial, que compõe os autos a folhas 125 a 131, o denunciado não se furtou da sua autoria delitiva e confessou a prática criminosa, afirmando que tinha um envolvimento amoroso com a vítima, a qual conheceu na casa de uma outra pessoa com quem também tinha envolvimento amoroso. Ainda segundo o denunciado, no dia do crime, por volta de 1h da manhã, chegou na sua residência com a vítima, manteve relações sexuais de forma consensual, pois já havia uma relação de namoro entre ambos e ali pernoitaram. Por volta das 7h30, o casal acordou e a vítima supostamente passou a exigir que o denunciado lhe entregasse o celular para ter acesso às suas redes sociais de Facebook e mais a quantia de R$100. Diante da negativa dele, a vítima teria lhe agredido com um tapa e o acusado a imobilizou. Para isto, pegou uma camisa de mangas compridas sua, que estava em cima da mesa, envolveu o pescoço da vítima e a enforcou, até ela desmaiar e cair no chão, momento este em que já percebera que ela estava morta. O denunciado afirmou ainda que pegou de 3 a 4 lençóis para envolver o corpo da vítima, em seguida foi até um ponto de táxi, onde chamou um taxista para levá-la ao bairro do Mangueirão, juntamente com o corpo da vítima envolvida no lençol. Entretanto, o taxista, ao ver que se tratava de uma pessoa embrulhada no lençol, rejeitou a corrida. Ato contínuo, o denunciado procurou alguém que lhe pudesse ajudar, ao que encontrou um homem, ao qual conhece apenas de vista, textuais,
para lhe emprestar um carro de mão, que utilizou para colocar o corpo da vítima dentro e jogá-lo em um terreno próximo de uma casa. Do direito, após análise dos fatos, observa-se que Mateus Pinheiro dos Santos Peixoto incorreu nas sanções penais plasmadas no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3, 4 e 6, parágrafo 2º-A, inciso 1, combinado com o artigo 211 e artigo 69, todos do Código Penal. Inicialmente, verifica-se que o denunciado, ao mobilizar a vítima e utilizar uma camisa para asfixiá-la, levando a óbito, agiu com ânimos necandi, configurando o delito de homicídio em sua forma consumada. Ademais, ao ceifar a vida de sua companheira, em função dela ter solicitado seu aparelho celular e uma quantia de dinheiro de R$ 100, o acusado incidiu na qualificadora do motivo torpe, entendido como aquele que, em razão de sua natureza vulgar, medíocre e vil, desvia-se dos padrões de moralidade aceitos em geral pela sociedade. Outro sim, por ter agido com o emprego de asfixia de modo cruel, impingindo extremo sofrimento à vítima. O denunciado incidiu na qualificadora do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal. Da mesma forma, por ter imobilizado a vítima antes de asfixiá-la, agiu o acusado mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida, incidido na qualificadora do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal. Por fim, percebe-se que o denunciado e vítima possuíam relação íntima de afeto, de forma a caracterizar violência doméstica e, portanto, a incidência da qualificadora do feminicídio, pois perpetrado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Cabe ressaltar ainda que o denunciado, ao amarrar os braços e as pernas nas costas e envolver o corpo da vítima em lençóis e colocá-la em um carrinho de mão, para em seguida jogá-la em via pública, incorreu nas sanções do artigo 211 do CPB. Ressalta-se ainda que os crimes foram cometidos de forma de concurso material, previsto no artigo 69 do CPB, haja visto que o acusado ter, mediante mais de uma ação, praticado vários crimes contra a vítima. Autoria e materialidade restam configuradas através dos depoimentos constantes nos autos, em especial a confissão do acusado e os depoimentos das testemunhas, bem como pelo relatório de levantamento de local de crime e diligências preliminares realizado pela Polícia Civil, Divisão de Homicídios, que compõem autos da folha 50 a 53, onde constam fotos da vítima, ainda com a camisa utilizada para ceifar sua vida. Do pedido. Assim sendo, requer o parquê se digne Vossa Excelência em receber a presente denúncia, citar o denunciado para apresentar sua resposta, após seja realizada a instrução com a intimação de todas as testemunhas do rol abaixo nominadas, cientificar este órgão ministerial de todos os demais atos do processo. Testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Débora Maria Cunha da Silva, qualificada às folhas 107, Cesiane Gomes da Silva, qualificada às folhas 37, Elane do Socorro Fonseca dos Santos, qualificada às folhas 99, Dimas Araújo dos Santos, qualificada às folhas 95, Lira do Socorro Faria Borges, qualificada às folhas 11, Jorge Ney Monteiro Pinheiro, qualificado às folhas 54, Antônio Hamilton Fernandes de Brito, qualificado às folhas 62, Nicole Caroline dos Santos Borges, qualificada às folhas 103, Belém, Pará, 2 de dezembro de 2019, Ângela Maria Balieiro Queiroz, 4ª Promotora de Justiça de Violência Doméstica e Familiar. A senhora se manifestou intimidada com a presença do acusado, correto? Por isso que ele foi retirado. A senhora prefere prestar o seu depoimento na presença ou na ausência do acusado? Na ausência. Perfeito. Passo a palavra ao excelentíssimo promotor de justiça, em seguida ao excelentíssimo advogado, e se alguns dos jurados desejar fazer pergunta à testemunha, por favor, levante a mão na hora oportuna. Bom dia, senhor. Bom dia.
pelo que eu li no processo, a senhora mora próximo do local onde ocorreu o fato, não é isso? Do lado. Do lado, né? Uhum. No dia preciso que ocorreu, infelizmente, essa situação, no dia 30 de outubro de 2019, a senhora já tinha contato com a Bianca, a adolescente de 15 anos, que infelizmente hoje mora no céu? Se tinha, porque a senhora morava próximo dela, conhecia a mãe, os pais, você já a conhecia antes deste processo? A Bianca? Nunca vi na vida. Nunca viu? Não. E o réu, você também não o conhecia? Se conhecia porque ele foi morar pra lá, né? Lá é uma casa alugada, ele foi morar pra lá e a gente falava bom dia, boa tarde, boa noite. Certo, por não. Aí nessa manhã, a senhora foi, no caso, tomada assim, como é que se diz, assustada com a informação via imprensa deste fato, ou a senhora, no caso, tomou conhecimento por morar lá próximo? Não, morar lá próximo. Certo. Sim. Então, narre aos senhores jurados o início, meio e fim, para que eles entendam, porque nós aqui, dona Lira, eu, o ilustre advogado, a doutora, a juíza, os serventuários, nós já lemos o processo e a gente conhece, certo? Uhum. Os senhores julgados agora que estão tomando o pé da situação. Uhum. A senhora, ao falar assim, Panorama 21, Conjunto Paulo Fonteles, Cabanagem, eles já estão assim se aproximando do fato, entendeu? Uhum. Para poder ter maiores subsídios para julgamento. Então, como a senhora morava do lado do réu, como a senhora disse, narre do início, meio e fim o que é que a senhora sabe sobre este fato. Tá. Entendeu, né? Uhum. Por volta de 5:30 da manhã, meu esposo chegou de viagem, que ele trabalha viajando. E quando ele chegou em casa, eu fiz café para ele, tinha pão, ele tomou café, tudinho, e a gente ficou na sala sentados. A gente ficamos conversando, e depois dessa nossa conversa, a gente ficou lá, ele ficou sentado no lado do sofá e eu fiquei na outra, mas ficou assim tudo silêncio. Aí por volta de umas entre 7 horas e 8 horas, entre 7 e 8 horas, eu não tenho bem assim a hora, eu ouvi um barulho como alguém caiu de alguma coisa, ou de uma escada, não sei como foi, caiu de cabeça no chão. E aí eu ouvi um barulho, um grito que quando eu vi a cabeça caindo assim no chão, de onde eu estava de casa, deu um gritinho, como se um suspiro, não sei falar o que foi. E desde esse momento ficou silêncio, ficou tudo silêncio. Só que dentro de mim eu achava assim, não sei, eu achei uma coisa muito estranha. E o que foi que eu fiz? Eu falei, amor, o que foi isso? Tu ouviu um barulho? Vai olhar se as meninas não caíram lá da cama. Aí eu fui, ele foi olhar, não, elas estavam lá. Aí tá bom, depois ficou tudo silêncio, aí eu fui pra cima, a gente foi lá pra cima. Aí as horas foram se passando e eu fui lá pra cima com eles, ficamos olhando lá do pátio lá, pra ver a rua lá, o movimento, mas não tinha movimento nenhum. Acho que por volta de umas 9 horas chegou um carrinho lá, um carrinho de mão. E quando esse carrinho de mão veio, ele encostou justamente nessa casa, lá, que é alugado lá. Aí eu fiquei olhando para ver se eu via alguma coisa sair dali naquele carrinho, porque eu achei muito estranho aquele carrinho lá. E fiquei olhando e fiquei por horas olhando. Aí meu esposo me chamou, ele falou, olha filha, sai daí, não tem nada que ficar olhando a vida dos outros. Aí eu peguei e entrei com ele, fui fazer comida, fui botar o almoço no fogo. Quando eu saí, que faltou alguma coisa lá na cozinha, que eu saí para comprar, por volta de umas 10 horas, eu acho, entre 10 e 10 e meia, quando eu vi um alvoroço na rua. O pessoal falando que tinham matado uma mulher lá na rua. Mas até então não sabia o que era, né? Aí foi o que aconteceu. Foi o que eu vi, o que eu ouvi. Aí tá bom, aí eu fiquei vendo os pessoal estarem aquela correria toda, mas eu também entrei para terminar de fazer o almoço. Aí o pessoal tava falando que tinham matado, né, uma pessoa. Aí aí tá bom, né? Eu entrei. Aí por volta, quando a minha filha estuda 12h30, que ela estuda no Almirante Barroso, aí eu saí para levar ela na escola e voltei. Quando eu voltei, eu liguei o jornal para me ver. Foi quando eu vi o relato lá que tava passado lá, que tinha encontrado uma moça no Panorama. Foi isso que eu vi e vi. Deixa eu lhe perguntar, como no caso o acusado, embora tenha sido preso em flagrante delito, ou seja, desde essa época ele continua preso, porque ele foi preso em flagrante, mas ele não foi preso de imediato, porque a autoridade policial continuou investigando, e o flagrante, ao contrário do senso popular,
que acham que é só 24 horas depois, não, basta a polícia estar atrás que se constitui flagrante, tanto que ele foi preso dias depois em flagrante. A senhora sabe dizer como é que se deu a prisão dele? Se a vizinhança, como a senhora já desconfiava dele, entendeu a pergunta? Uhum. Até pela relação do carro de mão, onde a moça foi jogada. Depois que eu vi depois que eu vi esse negócio na televisão, Por não? que eu vi passar a moça na televisão, Sim. eu vi ele passou com uma mochila, ele foi embora. Eu não sei pra onde ele foi. Ah, certo. Então, desde esse dia ele foi embora e não apareceu mais? Depois desse dia que ele saiu com essa mochila na costa, ele não apareceu mais. Eu só vi depois na televisão que prenderam ele numa praça. Certo. Tá. Sem mais perguntas. O excelentíssimo advogado tem alguma pergunta à testemunha? Sim, excelência. Dona Lira, bom dia. Bom dia. Só sabe precisar quanto tempo mais ou menos o réu que aqui estava morava próximo à senhora? Ele era vizinho seu, né? Vizinho de porta? Sim, do lado. De porta? Sim, do lado. Na casa do lado. Olha, como lá é alugado, eu acho que entre uns 4 a 6 meses. Eu não... 4 a 6 meses. E como era o comportamento dele lá na sociedade? Ele era uma pessoa que... Não, envolvida com crime, esse tipo de coisa, sabe? Não, eu nunca tive conhecimento da vida dele, né? Mas como ele morava lá, ele passava. Falava bom dia, boa tarde, boa noite, era o que ele falava. Sim, entendi. A senhora tinha notícia que ele se envolvia com crime na localidade, próximo? Envolvia em briga, esse tipo de coisa? Eu entrava pra minha casa, ficava lá. Não, a senhora não ouvia falar nada sobre isso dele, então, né? Não, a gente não era nem eu na casa dele, nem ele na minha. Então a conduta dele para com a senhora sempre foi de forma gentil, né? Ele cumprimentava sempre que ele via? Acho que para todo mundo lá na rua. Satisfeito, excelência. Algum dos jurados deseja fazer a pergunta à testemunha? Senhora Lira, muito obrigada pela sua presença. Aguarde até a senhora ser dispensada pelo Ministério Público. Posso dispensar a testemunha já de imediato? Da nossa parte, sim, senhor. A defesa, posso dispensar a testemunha? Pode sim, excelência. Senhores jurados, posso dispensar a testemunha? A senhora está dispensada. Posso ir embora? Pode. Tá, obrigada. Se a senhora quiser assistir o julgamento, pode assistir. Lá da plateia, tá? Só não pode se manifestar. Muito obrigada pela sua presença, senhora Lira. O senhor se manifestou a sua vontade, aliás, o senhor manifestou a vontade de não prestar seu depoimento na presença do acusado, correto? Sim, correto. Eu vou perguntar novamente, o senhor prefere prestar seu depoimento na presença ou na ausência do acusado? Na ausência do acusado. Perfeito. Passo a palavra ao excelentíssimo promotor de justiça, em seguida a defesa e posteriormente, se algum jurado desejar fazer pergunta à testemunha, por favor, levantar o braço para que nós possamos proceder nos termos que determina a lei processual penal. Bom dia, senhor. Bom dia. Qual é o seu nome completo, por favor, senhor? Jorge Ney Monteiro Pinheiro. Seu Jorge, antes deste processo, o senhor já conhecia a adolescente que infelizmente hoje mora no céu, a Bianca Cunha da Silva? Não, senhor, não conhecia. O senhor conhecia, ou conhece, aliás, que ele ainda está entre nós aqui, o acusado, o Matheus Pinheiro? Também não, certo. Não conhecia. O senhor mora próximo desse local, no Panorama 21, ali, Paulo Fonteles? Não, senhor. Não. O que é que o relaciona a este fato? Para me relatar? Exato. O que é que lhe envolve? Por que que o senhor foi envolvido neste como testemunho? Por não. Diga do início ao meio e fim para que os senhores julgados entendam. Perfeito. Eu sou taxista, né? Por não. E no dia do fato era o primeiro da vez. E esse rapaz, ele me procurou, né? Para fazer uma corrida. E eu estava dentro do meu carro. Aí quando ele se aproximou, eu saí do carro e perguntei para onde que era. Ele disse que era para o Mangueirão, para levar entulho. E eu questionei com ele que levar entulho em táxi. Depois ele disse, não é entulho. É umas caixas de sofá, de resto de sofá. Eu disse, tudo bem. Então meu ponto é bem próximo da Alameda, onde aconteceu o fato. Bem próximo. Ele foi à frente, eu fui no meu carro. Chegando lá, ele me avistou, já estava na Alameda. Mandou fazer a manobra do carro, para a gente sair sentido Mangueirão. E de lá ele me pediu uma ajuda. E eu fui até ele. Quando cheguei lá, ele empurrou a porta
E eu vi que não se tratava de caixa de resto de sofá, mas sim de algo estranho. E de imediato eu saí de lá, fiquei com muito medo e ele ficou muito nervoso, entendeu? Com a mão na cabeça. E eu sabia que algo não era e eu tinha quase que certeza que era um corpo, entendeu? Que estava enrolado em um lençol. Aí de lá eu fiquei desesperado, eu fiquei com muito medo, entendeu? Muito medo mesmo, que eu cheguei lá no ponto, depois saí correndo lá pro ponto e todo mundo me questionando o que é que tinha acontecido e eu fiquei sem falar, com medo, entendeu? Com muito medo. Aí depois de um tempo eu esperei o meu amigo chegar, que é um amigo de muita confiança, e eu dividi com ele, entendeu? O que eu tinha visto, depois eu fui embora para minha casa. Aí depois o senhor viu a reportagem, o senhor relacionou com o fato? Eu relacionei porque eu lembrei da camisa preta que ele estava, entendeu? Certo. E não tinha como eu não lembrar dele, entendeu? Foi muito visível. E até porque estava muito próximo os fatos, né? Muito próximo, exatamente. E foi isso que aconteceu. A última pergunta, que eu jamais pensei que fosse conhecer o senhor. Então o senhor é aquele personagem da denúncia lida ainda há pouco, pela ilustre servidora Carla, quando ela narra dizendo que o réu procurou um taxista e o taxista se recusou. Então, este personagem é o senhor? Sim, senhor. Ou Sou não? eu. Tá. Sem mais perguntas, excelência. A defesa. Bom dia, senhor Ney. Bom dia. O senhor relata que o senhor era o primeiro do ponto naquele dia, né? Sim, senhor. Ele havia pré-agendado essa corrida antes que o senhor avisado que ele iria solicitar o serviço? Não, senhor. Foi daquele momento de imediato. Naquele momento de imediato. Mas o senhor nunca viu ele, né? Conforme o senhor falou. Nunca tinha visto ele. Mas fica muito próximo o seu ponto de lado do fato? Aproximadamente uns 200 metros. Ah, entendi. Do meu ponto para Alameda. Ah, perfeito. É só, excelência. Sem mais perguntas. Algum dos jurados deseja fazer pergunta à testemunha? Seu Jorge, muito obrigada pela sua presença. Posso dispensar a testemunha? Posso dispensar a testemunha, a defesa, por favor? Sim, excelência. Senhores jurados, posso dispensar a testemunha? O senhor está dispensado. Perfeito. Seu Antônio, o senhor é eleitor, vota? Sim. Está ciente dos fatos que irá depor? Sim. Com a palavra o Ministério Público, e em seguida a defesa, e posteriormente, se algum dos jurados desejar fazer pergunta à testemunha, no momento oportuno, levantar o braço para que nós possamos proceder, o que determina a lei processual penal. Bom dia. Antes do fato ocorrer, o senhor já conhecia o acusado, Matheus Pinheiro? Não. E a adolescente Bianca Cunha da Silva? Também não. Então, o que é que o relaciona a este fato para ter sido arrolado como testemunha? Narre aos senhores jurados o início, o meio e fim, para que eles entendam por que o senhor está sendo trazido até aqui hoje, certo? Certo. Por não. Eu cheguei de uma corrida, né, no ponto de táxi, eu trabalho no mesmo ponto que o Jorge Ney trabalha. E eu era o presidente da associação na época. Quando eu cheguei da corrida, ele me procurou nervoso, já muito nervoso, e disse: Hamilton, aconteceu um fato estranho agora, veio um rapaz aqui para me fazer uma corrida, inclusive é na rua que tu mora, e para me levar umas caixas com os livros lá para Transmangueirão. E quando eu fui lá, ele pediu para mim ajudar ele a carregar o suposto volume de livros. E quando ele abriu lá a sala da kitnet, quando eu olhei para o embrulho, eu percebi que era um corpo, que estava enrolado. E eu disse que não faria corrida. Rapaz, isso é um corpo aí, eu não vou fazer essa corrida não. Ele, não é o que tu tá pensando, foi um acidente que aconteceu. Não, eu não vou fazer essa corrida. E ele saiu, que o ponto fica mais ou menos aos 50 metros do fato onde ocorreu o assassinato. E foi, e ele me falou, eu peguei e disse: fica aí que eu vou lá observar. Como eu moro na mesma rua, quando eu entro na rua, ele vem saindo com o carrinho de mão, com o corpo lá, né? E a minha esposa vinha também na direção que ela ia no líder, que é muito próximo. E quando eu encontrei ela disse: estranho isso daí. Eu falei: calma que eu vim verificar isso daqui. E ele sai com o carrinho de mão. Isso para trás do líder, né?
e eu venho com ela lá para o ponto. Nessa hora eu chamo os mototáxis, que é trabalho do nosso lado lá, e passei a situação para eles. Eu disse, olha, a gente está desconfiando que é um corpo que está lá. Aí entrou 3 mototáxis comigo e nós fomos procurar ele. Só que ele sumiu muito rápido com o carro de mão. A gente andou ali a parte da Independência, fomos ali por trás do Mangueirão, lá na parte do Mangueirão que na época não estava em obra, né? E não conseguimos localizar. Aí voltamos para o ponto e esperamos ele voltar, né? Quando ele voltou com o carro de mão vazio, aí eu e mais ou menos uns 10 mototáxis entramos na rua e fomos para cima dele. E eu, principalmente, foi o que tomei à frente. Aí eu cheguei com ele e disse assim mesmo, o que é que tu fosse jogar naquele carro de mão? Ele disse, eu fui jogar os lixos, os livros que estavam aqui. Como é que você foi no ponto de táxi atrás do meu amigo lá para ele vir fazer a corrida para jogar lixo? Lixo se joga no carro do lixo e não em táxi. E aonde tu jogou o lixo? Ele pegou, eu joguei numa rua aqui, próximo do mercado da Cabanagem, aí na Damasco. Eu digo, tu vai com a gente lá para te mostrar onde tu jogou esse lixo. Aí eu enfrentei ele, né? Aí ele pegou, se eu vou com vocês. Aí eu botei ele no meu carro, ele sentou do meu lado, os 3 mototáxis atrás, e aí eu comecei a fazer o percurso que ele falou que é onde ele tinha jogado. Peguei a Independência, entrei na Benjamin, peguei a Damasco, que é a rua da Feira da Cabanagem. Ele disse que tinha jogado numa daquelas transversais. Aí passava a rua, perguntava, onde tu jogou? Ah, eu não estou me lembrando mais, porque eu moro há 2 meses aqui no bairro, eu não conheço bem a rua. Eu disse, olha, tu tá com papo furado. Tu matou alguém. Abre o jogo pra gente. Quem foi que tu matou, cara? Aquilo era um corpo. Eu vi tu passando com um corpo no carro de mão. Então fala a verdade pra gente, senão a gente vai te entregar pra polícia. Não, eu não matei não. Tu tem como ligar pra minha esposa, eu separei dela agora recente. Pode ligar pra ela. Eu digo, eu não quero conversa. Eu quero que tu me diga onde tá o lixo. Mostra pra gente onde tá o lixo. Aí foi passando as ruas e nada dele dizer onde estava o suposto lixo. Aí eu recebi uma ligação que os outros mototáxis tinham parado uma viatura lá no ponto, lá do lado do Lido Independência. Nessa hora, a gente já está saindo da Damasco para pegar Augusto Montenegro. Eu falei, aguarda que eu estou chegando com ele aí. Aí eu cheguei, estava uma viatura que, segundo os policiais na época, era da Defensoria da Polícia Militar. Era 3 policiais que estavam nessa viatura. Eu peguei ele e entreguei na mão dos policiais. E relatei todo o fato que ocorreu, né? Passei tudo para o policial. Aí os policiais pegaram ele, foram na kitnet, que é logo atrás do líder lá, entraram na kitnet dele, não presenciaram marca de sangue, nada, e liberaram ele, simplesmente liberaram. Com 1h30, mais ou menos, depois desse fato, se encontrou o corpo lá próximo do Panorama 21. Né? Ele já tinha fugido, isso foi achado depois de 5 dias e 6 dias, que eles voltaram no ponto lá, já foi a DIOI, já foi o pessoal, e a gente deu o depoimento. Então foi o que eu presenciei, o que eu fiz, né, na situação. Só me resta lhe dar parabéns pelo seu trabalho, não tenho nada a perguntar, mas obrigado. A defesa tem alguma pergunta? Não tem perguntas, excelência. Está Senhores dispensado. jurados, alguma pergunta à testemunha? Senhor Antônio, muito obrigado pela sua presença. Posso dispensar a testemunha, excelentíssimo promotor, Sim, doutor advogado, senhores jurados, o senhor está dispensado. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Se o senhor, caso queira assistir o julgamento, é só permanecer no nosso plenário sem manifestação. Muito obrigada. Perfeito. Senhor Matheus, o senhor é eleitor, vota, né? Já se manifestou que vota. O senhor já foi preso ou processado criminalmente ou é a primeira vez? Primeira vez, senhora. É a primeira vez. O senhor tem advogado? Sim, senhora. Já conversou com ele? Conversei. Sabe o nome do seu advogado? Gigelso Souza Judiveira. Certo. O senhor vai responder as perguntas ou prefere utilizar o seu direito constitucional de permanecer em silêncio? Prefiro responder, senhora. O senhor praticou este crime? Sim, foi uma fatalidade que aconteceu na minha vida. Fale exatamente o que aconteceu no dia do crime. Desde a hora que o senhor acordou no dia desse crime, o que aconteceu. Conte a sua versão, tá? E fale bem explicado. É o momento do senhor falar, já que o senhor se propõe a falar, correto? Correto.
Então me narre exatamente o que aconteceu no dia do fato criminoso. A gente tinha acordado de manhã, Gente, quem? eu e a Bianca Cunha da Silva. O senhor e a sua companheira? Não, ela não era minha companheira, Quem? a Bianca Cunha da Silva. Como é o nome da sua companheira? Não entendi. A Bianca Cunha da Silva não era minha companheira. Era o quê? Ela era amiga da minha companheira. Como era o nome dela? Era a vítima? Não, O senhor acordou com quem? com a Bianca Cunha da Silva. Como é o nome dela? Eu não estou entendendo. Bianca Cunha da Silva. Ah, com a Bianca Cunha da Silva, com a vítima. Isso. Ela dormiu lá com o senhor? Isso. Sim, o senhor acordou com ela, e aí? Aí quando foi de manhã, ela pediu meu celular. Ela era sua namorada? Não, ela era amiga da minha namorada, Ela era senhora. amiga da sua namorada e naquela noite ela passou com o senhor, foi isso? E foi isso que aconteceu. Pois não. Aí ela só acordou de manhã. Aí eu acordei de manhã, aí ela pediu pra mim o meu celular e R$100. Aí eu falei pra ela que eu não ia dar pra ela porque eu tinha muito contato nos meus clientes. Que como sou autônomo, trabalho com vendas, aí ela ficou os contatos nos meus clientes, entendeu, senhora? Aí ela pegou, aí ela disse que ia falar pra Cisiane. Porque ela sabia o quanto que eu gostava da Cisiane. Aí ela falou que ia falar pra Cisiane que eu tinha ficado com ela. E ela começou a me agredir, deu tapa no meu rosto, me arranhou. Ela correu em direção da faca. Aí eu peguei, eu segurei ela. Aí infelizmente, O senhor segurou ela como? segurei ela com o meu braço, senhora. Segurou no braço como? Dessa forma. O senhor o quê? Deu uma gravata nela, foi isso? Foi, tentei imobilizar ela pra ela se aquietar. Sim. Aí ela pegou, ela queria pegar a faca, eu não deixei, infelizmente. Eu não contive minha força e essa fatalidade ocorreu. Aí ela veio a falecer. Aí o senhor viu ela, quando ela faleceu, o senhor tentou prestar socorro, reanimá-la? Eu tentei, eu toquei na pulsação dela. Toquei na pulsação do pescoço dela, na pulsação no braço dela. Mas infelizmente ela já tinha desfalecido. O senhor chegou a agredi-la? Não, eu nunca bati nela e nunca bati em mulher nenhuma, senhora. E aí o que aconteceu? Ela faleceu e o senhor fez o quê? Eu me desesperei. Eu nunca pensei que ia acontecer isso na minha vida. Sim, aí qual foi o procedimento? O senhor chamou a polícia na hora? Não, eu fiquei com medo, eu tive medo, senhora. O senhor teve receio? Receio. Aí que providência o senhor tomou? Eu peguei, eu tentei resolver do jeito que eu pensei que era o certo. Certo. E Mas foi errado. Qual o jeito que o senhor resolveu essa situação? Ao seu modo? Eu peguei, eu tentei chamar alguém para me ajudar. Eu não sabia o que fazer, eu tava muito... Você estava na sua residência? Sim, Aí o senhor retirou o corpo da sua residência? Sim, senhora. Com o que o senhor retirou? Um carro de mão. Colocou o corpo dentro do carro de mão, mas enrolou o corpo em alguma coisa? Coloquei uns lençol para não ver. Um lençol para ocultar, é isso? Porque eu fiquei com medo, porque lá perto da residência onde eu moro, trabalha muitas pessoas assim, mototaxista, taxista. Eu fiquei com receio deles me agredir, deles me linchar. Eu tentei pedir ajuda a eles, mas eu fiquei com receio deles fazer um mal contra a minha vida. Aí o senhor descartou o corpo da vítima em que local? Eu não lembro o nome da rua, O senhora. senhor se dirigiu como para o local? O senhor a pé mesmo, no carrinho de mão? A pé, senhora. No carrinho de mão. Mas qual o bairro? Faz parte do bairro da Cabanagem. Lá perto da sua casa mesmo. Ali na proximidade no Panorama 21. E aí o senhor foi abordado no momento? Abordado? Sim, por 3 policiais. 3 policiais lhe abordaram? Mas antes algum mototaxista, ou taxista, ou pessoa, ou transeunte que vinha passando no local, chegou a conversar com o senhor no momento? Ou não? Antes disso, tinha um mototaxista lá de perto do Didi que me coagiram, perguntando o que eu tinha levado, mas eu fiquei com medo de falar, porque eu já vi situações acontecer ali deles
agrediu outras pessoas. Eu fiquei com medo de me pronunciar para eles. Quanto tempo o senhor mantinha esse relacionamento com a Bianca Cunha da Silva? Eu me ouvi com ela 2 vezes apenas, senhora. Depois não viu mais. A última vez foi no dia do fato. Eu ouvi com ela apenas 2 vezes. O senhor chegou, depois que o senhor foi preso em flagrante, o senhor soube que ela realmente havia falecido. Quanto tempo o senhor esperou do falecimento dela para o senhor se retirar o corpo da sua casa? Se não me falha a memória, senhora, parece que foi 1 hora de tempo depois. 1 hora de tempo. O senhor foi abordado por policiais e preso por policiais, foi isso? Sim, senhora. Em que momento o senhor foi preso? No momento que o senhor estava ainda com o corpo? Não, eu fui preso 4 de novembro. E o fato foi quando? Se eu não me engano, foi no dia 30 para o dia 31 de outubro. E como é que chegaram até o senhor? Estava na Praça da Bandeira, senhora. Aqui na proximidade, aqui na frente da Escola Pardo Carvalho. Estava esperando a minha mãe, que estava a caminho com o advogado, que eu ia me entregar. Eu ia me entregar porque o que eu fiz não foi planejado, não foi premeditado, foi apenas... O senhor morava sozinho? Um incidente. Sim, eu morava sozinha, senhora. Tem mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar ao seu depoimento? O senhor prestou depoimento perante a autoridade policial e em juízo. O senhor confirma seus depoimentos prestados tanto em juízo como perante a autoridade policial na fase do inquérito? Meu depoimento? Sim, o que eu falei foi apenas a verdade do que aconteceu. As testemunhas arroladas, Mateus, na denúncia e por ocasião da pronúncia, o senhor as conhece? Tem alguma coisa a alegar contra as mesmas? Elane do Socorro Fonseca dos Santos, o senhor conhece? Ela é minha amiga. Tem alguma coisa a alegar contra a mesma? Não. Nicole Caroline dos Santos Borges, tem alguma coisa a alegar contra a Nicole? Não, senhora. Lira dos Santos Faria Soares, tem alguma coisa a alegar contra a Lira? Não, aliás, não sei nem quem é essa pessoa. Jorge Ney Monteiro Pinheiro, tem alguma coisa a alegar contra o Jorge? Não, senhora. Antônio Hamilton Fernandes de Brito, tem alguma coisa a alegar? Não, senhora. Passo a palavra ao Ministério Público, em seguida ao excelentíssimo advogado, e se os senhores jurados desejarem fazer alguma pergunta ao acusado... Sem perguntas, senhor. A defesa, perguntas? Sim, excelência. Senhor Mateus, bom dia novamente. Bom dia, senhor. O senhor faz uso de algum tipo de droga? Não, senhor, graças a Deus. O senhor faz ingestão de bebida alcoólica? Alguma dependência? Não. O senhor já foi condenado por outro crime? Nunca. Tá. Eu queria que o senhor relatasse, o senhor relatou para a excelentíssima juíza, só que eu queria que o senhor relatasse um pouco antes dos fatos, antes de acontecer este dia. Foi desde o momento que você foi para a casa da sua namorada, não foi isso? Sim. Eu queria que você relatasse desse momento, como foi que você encontrou a vítima? Você tinha marcado com ela? Eu queria que você relatasse desde esse início, só para a gente buscar entender como deu a dinâmica dos fatos. Eu tava na casa da minha namorada, lá na Morambaia, da Cisiane. Aí lá na casa da Cisiane se encontrava a jovem Bianca Cunha da Silva, que elas eram amigas. Aí eu saí da casa da Cisiane. Cisiane era sua namorada? Isso. Tá. Aí eu fiquei lá na praça da Morambaia. Aí eu tomei um sorvete. Não, relate. Tava na casa, você, a sua namorada, que é a Cisiane, e a vítima tava lá? Bianca Cunha da Silva, sim, que elas eram amigas. Prossiga. Aí eu fui pra praça, tomei um sorvete, depois comi uma batata. Aí a Bianca apareceu lá. A gente conversou alguns minutos. Se eu não me engano, a gente conversou uns 15 minutos. Aí depois a gente foi andando. Porque em casa eu deixei meu celular e o meu dinheiro, que como tava tarde, eu fiquei com medo de voltar pra casa e ser roubado, entendeu? Sim. Ela tava sem meu celular, sem meu dinheiro. Aí por isso que a gente não pegou Uber, nem táxi, nem nada. A gente foi a pé.
na Praça da Morambaia até a minha residência. A gente veio pela Rua da Marinha, inclusive passou uma viatura no nosso lado, falou para nós que era perigoso aquele lugar. A gente pegou Augusto Montenegro e foi caminhando, conversando, rindo, conversando umas coisas assim, brincando. Ah, mas tu já tinha um relacionamento com a vítima, Bianca? Não, aquele momento aí era a segunda vez que eu tava me envolvendo com ela. Inclusive, Tu não conhecia ela então antes, né? Não tinha não, histórico nada com ela. inclusive, a primeira vez que eu e ela ficamos, foi desse jeito, foi por acaso, sem a gente ter combinado nada, sem a gente ter tido algum contato por rede social, ou conversar assim, combinar algum local. Foi por acaso, aconteceu. E a sua namorada na época tinha conhecimento que tu conhecia a Bianca ou não? Eu creio que ela nem desconfiava. Até porque se a Cisiane desconfiasse, com certeza ela teria comentado alguma coisa. Mas eu creio que ela não desconfiava, ela não tinha conhecimento. Entendi. E o fato que aconteceu do dia 30, o senhor planejou esse fato? O senhor planejou matar a vítima Bianca? Nunca, jamais. Nunca planejei isso. E depois de acontecer o fato, o senhor... A primeira coisa que o senhor fez foi ligar para o taxista ou o senhor ligou para outra pessoa antes? Logo depois que aconteceu o fato que tu percebeu que ela já estava no chão sem vida. O que foi que tu fez? Antes disso, antes de eu chamar o taxista, eu liguei pro meu pai. Quando meu pai atendeu, eu ia falar para ele, mas não tive coragem, felizmente. Fiquei pensando como ia ficar meu pai e saber que eu tinha cometido a tal fatalidade. Eu liguei para ele, eu falei, perguntei se ele tá tudo bem, ele falou que sim. Ele, o que é? Só é isso, filho? Falei, não, pai, não é nada, não. Ele, o que é? Me fala, filho. Falei, nada, pai. Eu amo o senhor, fala pra mamãe que eu amo ela também. Eu não tive coragem de comentar sobre o ocorrido com a minha mãe e com meu pai. O senhor trabalhava na época dos fatos? Anterior aos fatos também? Sim, eu sempre trabalhei. Desde que quantos anos o senhor trabalhava? Pra mim próprio, comecei a trabalhar com meus 15 anos. Mas eu sempre ajudei minha mãe, meu pai, até porque a gente é da área do comércio, a gente é autônomo. Sempre trabalhei como autônomo, com compras e vendas. Sem mais perguntas, excelência. Algum dos senhores jurados deseja fazer pergunta ao acusado? Pode recolher o microfone do senhor Matheus. Excelentíssima senhora doutora Sara Castelo Branco, titular da segunda vara do Tribunal do Júri, os nossos cumprimentos. Cumprimentando o doutor Silas, doutor Alberto, estagiária Juliana, que integram a assessoria técnica da segunda vara do Tribunal do Júri. Cumprimentando o doutor Gedielso Souza, ilustre advogado do acusado, aqui representando os interesses do réu, os nossos cumprimentos. Cumprimentando a ilustrada plateia, aqui integrada por estagiários de direito, advogados, os nossos cumprimentos. Cumprimentando os integrantes do sistema penal, os nossos cumprimentos. E, por último, cumprimentando os senhores e senhoras juradas. Senhores do júri e senhoras do júri, ao lermos a denúncia feita pela ilustre servidora Carla, não é outra conclusão que nós chegamos, a não ser aquela de dizer, nós achávamos que já tínhamos visto tudo, mas continuamos sendo surpreendidos por certas situações. Eu ouvi essas pessoas hoje, aqui, e o único lado positivo, não por parte do réu, senhor julgado, mas por parte da sociedade no todo, a gente acredita que esse país ainda tem, né, no caso, jeito em alguma coisa. Quando eu vejo um depoimento daquele taxista. Um taxista, no caso, que, por obrigação legal, não tem obrigação nenhuma de ir atrás de uma situação, mas levado somente pela situação de nobreza de caráter, assim como aquela senhora também foi levada, praticamente elucidou um fato. Quando eu vejo, no caso, autoridades de ponta neste país, de ponta,
vendo certas situações e não tomam providências. E eu vejo um cidadão como aquele, um taxista, que ao se defrontar não com uma situação simples, mas com uma situação extremamente grave, o relato que ele faz é o relato em que um cidadão que se candidata, ou uma cidadã que se candidata a ser, no caso, a abraçar uma carreira de ator ou de atriz, ele tem que passar por uma oficina, não é verdade? Para interpretar. Ele tem que passar por um curso, por mais breve que seja, mas um curso para fazer uma interpretação. E aquele senhor vem aqui com uma clareza de dar inveja a qualquer um profissional da arte dramática. Eu digo dar inveja no sentido da sinceridade com que ele fala, porque isso que se exige de um ator, não é isso? De uma atriz. Que ele passe para o espectador algo que se aproxime do real. E aquele senhor vem daquela forma como relatou, que aqui eu poderia terminar de falar e só dizer o que ele disse. E já estava resolvida a situação. Resolvida em que sentido? Do veredito dos senhores. Quando eu ouvi aquele senhor, eu vou abrir um parênteses aqui, nesta mesma segunda vara, doutor Alberto, nesta mesma segunda vara, sob a presidência de outro magistrado, eu lembrei de um carroceiro, também de um processo real, em que vai dar, no caso, perante Vossas Excelências, um espanto. Bairro do Telégrafo. Mais precisamente, salvo engano, Soares Carneiro ou Passagem Leitão, não tem uma dessas travessas ali? Duas vizinhas, doutor Alberto, com mais de 70 anos, próximo dos 80 anos. Ela morava só com a neta, doutor Gedielson, morava só com a neta, e a vizinha dela, como era uma família mais constituída, com filho, com marido, iam para o Réveillon de Mosqueiro, e como a neta desta senhora saiu, programou para sair para o Réveillon com os amigos, a vizinha a convidou, disse, eu vou levar a senhora conosco para Mosqueiro, para a senhora ficar só, você tem 80 anos, se aproximando dos mais de 80 anos de idade, não vai ficar sozinha aqui, soturno. E assim foi feito. Para aqui sermos breves. E ela foi, acompanhou aquela família. E lá chegando, a família, exceto a filha, foram para missa ali do galo da Nossa Senhora do Ó, chapéu virado, se não me engano. Em que essas missas hoje é cedo, né, em razão de assalto, não é mais meia-noite, é cedo. Estavam na missa quando a filha liga para a mãe e disse, olha, a senhora fulano de tal está chorando muito aqui, depressiva. Lógico, em razão de ser Réveillon, longe da família, idade avançada. Então diz para ela aguardar que já está acabando a missa, eu vou chegar aí. E assim foi feito. Quando ela chegou, conversou com a vizinha, deu para ela um remédio fitoterápico para se acalmar, e assim ela se acalmou. Houve a virada do ano do Réveillon. No dia seguinte, a depressão aumentou de novo. E ela disse, olha, eu me programei com a minha família para ficarmos aqui em Mosqueiro durante uns 10 dias. Mas já que a senhora está assim, vamos deixar amanhecer o dia 2 de novembro, 2 de janeiro, eu lhe levo para casa, sua neta já chegou, eu lhe deixo lá. Mas a minha família não vai ser prejudicada, nós vamos sozinhos. Aí, assim vieram para Belém de van. Aqui chegando, a neta ainda não tinha chegado, ela deixou, no caso, essa vizinha na casa dela, e foi na casa dela só abrir lá para verificar como a casa se encontrava. E ela sentiu que ela continuava realmente numa depressão muito forte. E ela, mais uma vez, por conta própria, deu uma medicação de ordem natural, fitoterápico. Doutor Alberto e doutor Silas. Quando ela foi na casa dela e voltou, ela sentiu que ela já estava, no caso, adormecida de uma forma quando ela entendeu que ela já estava morta. A vizinha dela já estava morta. O que foi que ela fez? Segundo ela, porque a outra morreu. Ela pegou uma geladeira velha que tinha na casa, tirou os gavetões e colocou esta senhora dentro da geladeira. Ambas, uma morta com 80 e poucos anos e a outra viva também com 80 anos. Segundo ela, tirou os gavetões, botou a senhora dentro e amarrou com fio a geladeira velha.
chamou, aí que entra o taxista que eu falei do carroceiro, chamou um carroceiro que fazia frete lá na vila. Isso eu queria que você fizesse um serviço para mim. Isso que é. É que eu estou retornando para Mosqueiro e eu queria deixar uma geladeira velha que eu tenho aqui. Eu queria enterrar no quintal essa geladeira. Enterrar no quintal se é. Tudo bem, eu posso fazer isso para a senhora, mas eu quero o motor para vender com ferro velho. Se não, tudo bem, pode tirar o motor. O carroceiro disse no depoimento de que a geladeira era tão grande que ainda ficou uma parte para fora, no buraco lá no quintal. Mas ele fez o serviço, ganhou o dinheiro dele e foi embora. Passado aqueles primeiros 15 dias do Réveillon, eles retornaram de Mosqueiro. A primeira situação que a neta foi em cima da família, disse assim, cadê a minha avó? Ela disse, eu deixei ela aqui. Eu deixei ela aqui. Se ela não está aqui. Eu disse, não, mas eu deixei. A neta foi e registrou o boletim de ocorrência na polícia. E olhem só, Réveillon. Continuavam tirando a aposentadoria dela no banco. Aqui colocou na geladeira, pegou o cartão dela e estava tirando a aposentadoria dela. A polícia desconfiou. E rondava lá a vila. Quando o carroceiro viu o carro da polícia lá, chamou a atenção ele naquele dia. Aí ele pegou, foi na polícia o carroceiro e disse, olha, isso já no carnaval, vejam bem, já no carnaval. O carroceiro foi na polícia e disse, olha, aconteceu o seguinte, no Réveillon, eu estava aqui, a vizinha tal me chamou para enterrar uma geladeira assim, assim. A polícia não contou conversa, pediu, doutor Alberto, doutor Silas, a busca e apreensão, doutor. A justiça expediu a busca e apreensão, aí a polícia foi lá no quintal, a geladeira estava lá. Abriram a geladeira e a senhora já estava em estado de decomposição. Por isso que eu digo aos senhores, a gente ouve uma situação dessa, como eu ouvi desta senhora, achando que já tinha visto tudo na vida. E a gente é surpreendido com mais essa situação aqui hoje. Então, senhores do júri e senhoras do júri, eu vou utilizar uma palavra aqui que eu acredito que faz tempo que os senhores não ouvem. Fastio. Eu estou com fastio de falar hoje aqui, ou seja, falta de vontade. Não é aquela fastio, né, que você está com falta de vontade de comer. Tamanha clareza solar deste processo. Ao réu aqui está sendo imputada a prática de 2 delitos. Homicídio e ocultação de cadáver. Terminada a nossa exposição, tanto nossa como do doutor Gedielson Souza, os senhores serão chamados pela meritíssima juíza a responder alguns quesitos. Eu serei extremamente breve aqui. Iniciemos com o crime de homicídio. A vítima, Bianca Cunha da Silva, que foi encontrada morta naquele dia, 30 de outubro de 2019. É o primeiro quesito, materialidade. A prova está aí nas mãos dos senhores. O laudo de exame com cadáver. Então respondam sim. O próprio réu sabe que ele, no caso, matou a vítima. O cadáver existe. Os taxistas vieram aqui e disseram que, de fato, existia o corpo. Portanto, a este quesito respondam sim, sem problema nenhum. Sem grandes questionamentos. O primeiro oficial de justiça que passar para recolher este quesito sobre a morte da Bianca, a existência do corpo, depositem o sim. Quando a meritíssima juíza disser para os senhores, o promotor defendeu o sim, e caso os senhores queiram nos acompanhar, depositem o sim. Os senhores serão chamados para responder também outro quesito que diz respeito à autoria. A autoria. Ele confessou. Os taxistas viram ele, no caso, à procura deles. Ele foi preso em flagrante, e desde o flagrante ele vem confessando. Portanto, também depositem o sim. A autoria, ela é clara de forma inconteste. As senhores irão responder também o terceiro quesito, o jurado absolve o acusado. Prestem bem atenção, nesta pergunta do jurado absolve o acusado, cabe todas as situações que sejam em prol dele. Em prol dele.
Mas seria tripudiar com bom senso de qualquer um nós delegarmos a ele qualquer situação que venha ao encontro dele. O que tem em prol dele vai ser dito pela meritíssima juíza, não tenho a menor dúvida, como, por exemplo, a atenuante de confissão. A pena dele já vai ser diminuída com a atenuante da confissão, que ele confessou. Fora disso, duas situações em que ele colocou para os senhores e que não se sustenta, em que ele disse que não tinha intenção de matar. Ora, uma pessoa, vejam bem o comportamento dele e o comportamento de um taxista que veio aqui. Ele, maior de idade, tanto que está sendo julgado aqui, conforme bem lhe disse, mal conhecia a menina de 15 anos de idade, já o leva para a casa dele, dorme com ela, não procura saber nem quem são os pais, uma menor de idade. Qual era a intenção que ele tinha? Não tinha intenção de matar. Ela me pediu o celular e me pediu R$100. Os R$100 eu podia até ajudar, mas o celular não podia dar. E se utiliza de uma camisa mangas compridas para torcer o pescoço dela. E por asfixia leva, no caso, ela à morte. O julgado absolve uma situação como esta. Eu não tinha intenção de matar. E qual era a intenção? De, no caso, enrolar uma camisa, as mangas de uma camisa, mangas compridas, em torno de um pescoço de uma pessoa. Será que esta moça, se ele hoje ainda é jovem, ele não poderia de qualquer outra forma expulsá-la de casa e não matá-la? Não, eu não tinha intenção. Será que não era esta a intenção? Então, a ele nós vamos dar, por exemplo, a natureza de um crime culposo, por exemplo. Ele foi imprudente, ele não queria matar. Uma pena de imprudência que vai dar para ele uma cesta básica, um serviço comunitário. Porque ele, na autodefesa dele, diz isso, que não tinha intenção de matar. Quem não tem intenção é que não tem dolo. Não tem dolo. E nós entendemos que ele agiu com dolo de subtrair a vida da vítima. A intensidade do dolo de subtrair a vida da vítima, envolvendo-a no pescoço com uma camisa mangas compridas. Está aí a intensidade do dolo. Delegar a ele um homicídio culposo por imprudência seria premiar uma conduta nefasta como esta. Seria premiar. Mas ele não para por aí. Ele sai de lá e vai até um taxista pedir, no caso, que faça o frete. Este taxista dá a volta, vai até lá e verifica que se trata de um corpo. Relata para, no caso, o presidente ali daquela associação deles, e os senhores viram um relato, não precisa dizer mais nada do que o presidente da associação dos taxistas daquele ponto fez. Praticamente fez o que a polícia, no caso, não fez no momento. Por menos do que isso, a polícia manteve alguém preso. Por menos do que isso. Que o certo realmente era os policiais levarem para a delegacia naquele momento, ser ouvido, pelo menos ser ouvido, e assim não fizeram, porque quando ele estivesse sendo ouvido na polícia, os taxistas e os mototaxistas estavam lá, em via pública procurando o corpo. Chegaria a notícia da delegacia, foi encontrado o corpo. Portanto, autor em flagrante. Mas assim não fizeram. Ou liberaram logo, quando deviam ter levado para a delegacia para ser ouvido. Não para ser preso, porque não tinha elementos. Mas durante a oitiva dele, que foi o que aconteceu, na verdade, o corpo foi encontrado. Só que, como a vizinha disse, ele mais do que depressa saiu com a mochila na costa e foi embora e desapareceu. Só foi preso dia 5 de novembro em flagrante delito. Conforme bem lhe disse, em uma praça aqui próximo, quando ele estava, no caso, até salvo engano, com o pai dele. Foi quando ele foi preso em uma praça pública. E as imagens, no caso, mostram, no caso, um cidadão levando o corpo no carrinho de mão, em que passaram nas redes televisivas da nossa capital. O jurado absolve o réu que procedeu desta forma, envolvendo o corpo de uma jovem adolescente em um lençol e atirando ao ar livre, em plena manhã do final de outubro.
coincidência ou não, infelizmente está fazendo aniversário de falecimento no vizinho final de semana desta garota, desta adolescente. A decisão que os senhores têm em mãos, os senhores não absolvendo, e não aceitando esta autodefesa dele, em que não tinha a intenção de matar, os senhores iriam responder, no caso, alguns quesitos de qualificadoras. Mas vamos fazer aqui um exercício, já que está constando nos autos, não é nenhum adivinho nosso, consta nos autos também que ele, no caso, foi consignado em favor dele uma tese de homicídio privilegiado. Se vai ser sustentado aqui ou não, não sabemos, mas foi colocado, foi consignado nos autos, consta nessa decisão dos senhores, em que ele agiu levado por uma forte emoção. Então não é uma simples alegação, senhores, que vai levar uma pessoa a ser beneficiado, prestem bem atenção nisso aqui, é uma areia movediça, é um terreno movediço de teses em que nós temos que tomar muito cuidado. Então rejeitem esta tese de homicídio culposo, entendeu? Digam não, que não existiu culposo, ele tinha a intenção de matar. Rejeitem, no caso, esta situação de homicídio privilegiado, digo não, ou seja, que ele matou por relevante valor social moral em razão de uma situação que ele foi levado pela emoção. Digam não também. Por que digam não? Ele vai ser condenado? Vai no homicídio privilegiado, mas numa pena muito menor. Muito menor. Então, uma situação como esta, em que ele alega que agiu sob domínio de violenta emoção, o cidadão, seja réu ou seja ré, para ser beneficiado pelo homicídio privilegiado, ele tem que provar que agiu sob domínio de violenta emoção. O homicídio privilegiado só beneficia quando a pessoa prova que agiu por domínio de violenta emoção. Onde é que está, no caso devidamente provado aqui, a violenta emoção? Onde é que está aqui provado por ele que ele agiu sob o domínio de violenta emoção e por isso merece ter uma pena reduzida? Então digam não, mas em resumo, para que tenhamos aqui uma forma bem didática, não aceitem qualquer tese defensiva, com todo respeito à defesa técnica, qualquer um réu tem que ter defesa aqui, e o doutor Gerielso Souza está desde o início com ele, fazendo o papel dele como advogado, exercendo o seu mistério de advogado, realmente o defendendo desde o início, mas não aceitando nenhum termo de defesa, seja autodefesa, seja defesa técnica, considerando que não tem respaldo, não tem suporte probatório. A perícia foi no local e atestou o seguinte: no local havia um cadáver de um adolescente do sexo feminino, apresentando lesão em sulco na região cervical, característica de contrição do pescoço, provocada por laço mole, sendo que características do sulco no caso é a contrição que tem no pescoço, e outras evidências encontradas na cena, indicavam que o laço usado na ação trata-se de uma camisa de mangas longas, nas cores cinza e vinho, encontrada envolta e constringindo o pescoço da vítima. Além disso, o cadáver também apresentava abaulamento na região frontotemporal direita, típico de provocado por ação contundente. Isso significa dizer o quê? Que ela levou um soco, ação contundente. O sulco existente no pescoço da vítima possuía horizontalidade, continuidade e profundidade igual, que caracterizava ser decorrente de uma ação de estrangulamento, sendo o laço usado na ação um laço mole, camisa em tecido de mangas longas,
encontradas em volta do pescoço do cadáver. As condições em que o cadáver foi encontrado pelos peritos, envolvido por vários lençóis amarrados na forma de trouxa, indicavam que houve por parte do agressor a intenção de ocultar que aquele volume se tratava de um cadáver e facilitar seu transporte. Porque nós estamos lendo isso para o senhor? É que, uma vez rejeitado pelos senhores qualquer tipo de tese defensiva que venha beneficiá-lo, os senhores irão, no caso, apreciar os quesitos de qualificadora. A primeira qualificadora, se ele, no caso, agiu por motivo torpe, ou seja, o acusado aqui presente, Mateus, agiu impulsionado por motivo de torpeza, digam sim. O que é torpeza, senhores? É a repulsa. O que é torpeza? É aquela situação que causa repugnância. Então, este tipo de crime causa repugnância. Então, digam sim a esta qualificadora, que de fato foi praticado com torpeza. Então, respondam no caso sim. Porque se responderem não, estão aceitando uma tese defensiva em favor dele, que é a retirada da qualificadora. Os senhores serão também chamados pela meritíssima juíza a responder sobre o quesito de asfixia. Se de fato a vítima Bianca foi asfixiada naquele dia e por isso que foi levada a óbito, à morte. Digam sim. Os senhores viram um laudo, que eu li há pouco, em que os peritos constataram que no pescoço dela havia um suco produzido por uma camisa de mangas longas. Portanto, também respondam sim a esta qualificadora. Os senhores também responderão a mais um quesito de qualificadora, que é o recurso que dificultou a defesa da vítima. Era uma garota de 15 anos de idade, que com toda certeza tinha menor situação dele de se defender. A sua defesa, em razão de se ele hoje é jovem ainda, mais jovem, mais forte era ainda na época. Hoje, no caso, mais velho porque está preso. Mas na época estava solto e ainda era jovem, se jovem é hoje, mais jovem à época. E com uma menina, com uma garota de 15 anos. Então não tenho a menor dúvida que dificultou a defesa dela. Tanto que o laudo diz que tinha também uma ação contundente na cabeça dela, proveniente, com certeza, de um soco. E ela, no caso, teve a sua defesa dificultada. Então digam sim também a esta qualificadora. Os senhores também serão chamados pela meritíssima juíza a responder uma qualificadora do feminicídio, que é aquele crime que é cometido tendo como vítima uma mulher que tem uma relação de intimidade. Uma relação, no caso, que mostra que eles estavam ali em um ambiente doméstico em que tinha uma relação de intimidade. É feminicídio, hoje pela nova lei. Qualificando o ato, no caso, do acusado aqui presente. Então, digam sim, que se é um feminicídio. E, por fim, os senhores serão chamados pela meritíssima juíza a responder sobre se houve ou não a existência do delito de ocultação de cadáver. Artigo 211 do Código Penal. Digam sim. Por quê? Os senhores viram pelo taxista que aqui estiveram, os dois. Os senhores viram principalmente pelo laudo, que eu li ainda há pouco, em que o perito narra que as características como a vítima foi encontrada, evidencia que o autor queria ocultar aquele cadáver. Ou seja, fez envolto de vários lençóis e jogou em um lixão para que, no caso, fosse dificultado o seu achado. Portanto, o crime de ocultação, que é destruir, subtrair ou ocultar, no caso aqui é ocultar, está plenamente caracterizado. Então digam sim. Retomando, senhores, o que eu disse no início, é por um excesso de zelo, é por obrigação funcional que eu ainda me alonguei para explicar para os senhores. Mas a necessidade, o interesse, aliás, a vontade, não é nem necessidade, a vontade nossa era que fôssemos muito breves, e estamos sendo. Tamanha a clareza dos fatos. Ao ouvir, no caso, o relato deste processo, a gente sente um fastio até de comentar. Então, a todos os quesitos que os senhores irão responder, caso queiram nos acompanhar, basta prestar atenção na explicação da meritíssima juíza, quando ela disse, o promotor defendeu o sim. Então, ou o promotor defendeu o não. Onde é que o promotor defendeu o não, por exemplo? No quesito que não absolve.
que não absolve. Então, quando a juíza disser, caso os senhores queiram me acompanhar, logicamente, quando a juíza disser o promotor defendeu não, depositem o não na primeira urna, nos acompanhando. Quando ela disser o promotor defendeu o sim, depositem o sim na primeira urna e assim nos acompanhando. Senhores do júri, aqui a gente conclui. De forma até muito triste, porque, de fato, nós vimos o relato no processo da mãe desta moça da Bianca, quando ela o procurou e não achou mais. A conclusão, em 30 segundos aqui, é que nós vivemos uma situação aqui à parte e tem um outro mundo aí que a coisa está, infelizmente, a par do nosso dia a dia, mas de uma situação extrema que a gente, no caso, não consegue dimensionar. E não é na situação financeira, não. Porque esses crimes, como os senhores observam, tem um empresário aí foragido lá na Arábia, em que cometia aqueles crimes da maneira como cometia e é rico. Então é a situação que abrange, infelizmente, todo ser humano. É o preço que nós pagamos pela domesticação do homem, essa que é a grande verdade. É o preço que se paga. E eu peço aos senhores que nos acompanhem em todos os nossos pedidos. E assim concluímos, excelência. Obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo advogado Dr. Gedielson de Souza de Oliveira. Vossa Excelência está com a palavra para promover a defesa do acusado. São 10 horas e 24 minutos. Vossa Excelência terá 1h30 para a defesa, nos termos do artigo 477, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Obrigado, Excelência. Excelentíssima senhora doutora juíza de direito Sara Castelo Branco, é um prazer estar com Vossa Excelência nessa manhã do dia. Apesar de nunca ter feito um júri com a senhora, mas acompanhei já outros júris, a senhora nas suas decisões sempre muito claras e justas, né? É isso que a gente espera de um juiz do Tribunal do Júri. Serventuário de Justiça, meus cumprimentos a todos. Eu sei o quão difícil é para que isso tudo torne possível, com os mínimos detalhes, né? Já trabalhei também ali na parte técnica, eu sei o quanto difícil é achar testemunho e outro tipo de coisa, tá? Ao público que aqui está, meus cumprimentos. Eu queria dizer ao promotor doutor Edson Augusto, para mim é uma honra, Excelência, participar deste júri com Vossa Excelência. Lembro como se fosse ontem, eu ali como estudante sentado, sempre assistindo o júri, já via o senhor atuando de uma forma brilhante, sempre muito sensato e sábio em suas colocações, né? Parabéns pela sua explanação, apesar de discordar de Vossa Excelência hoje. A defesa hoje, eu tenho só um pedido para fazer para Vossas Excelências, né? Que estamos aqui hoje para julgar a vida desse rapaz, do Matheus. O único pedido da defesa é que vocês façam um julgamento justo, tá? Não menos, não mais, mas é um julgamento justo, que é a ideia do Tribunal do Júri, né? A ideia do Tribunal do Júri são pessoas julgando pessoas, né? E Vossas Excelências hoje são o juiz que vai julgar eles. Eu queria pedir de antemão, já desculpa, caso eu me refira a Vossas Excelências como vocês, né? Porque eu sempre costumo falar de uma forma muito simples e muito clara, né? Para a gente deixar muito bem entendido, não só como deu a dinâmica dos fatos, mas de todo o processo, né? Porque aqui a gente, ao vocês votarem ao final do julgamento, vocês têm que votar com muita clareza, né? Convicção do que estão fazendo, porque estão julgando uma vida, conforme eu falei. Então, diferente de um juiz, togado, Vossas Excelências não precisam fundamentar a decisão, né? Como os juízes togados precisam. Só precisam dizer que sim ou que não. Porém, vocês têm que fazê-lo com a absoluta convicção do que estão fazendo. Caso contrário, o que a sistemática do Código de Processo Penal fala? Em caso de dúvida, vocês têm que absolver o réu. Então, vocês têm a plena convicção que o réu é culpado. A certeza absoluta que o réu é culpado e tudo que a promotoria está oferecendo, está denunciando ele, que de fato aconteceu. E por que essa sistemática funciona dessa maneira no nosso processo penal? Só para a gente buscar entender, né? Porque sempre, quando está em dúvida, favorece o réu. Por quê? Porque o réu aqui, Matheus, ele é a parte frágil do processo. Por quê? Porque é o Estado contra o Matheus. É a Polícia Civil contra o Matheus. O Ministério Público contra uma pessoa sozinha, né? E será que nesse balanço, será que ambos têm as mesmas forças? Não, eu digo que não.
né? A estrutura toda do Estado é contra ele e conseguir provas para demonstrar facilmente aquilo que eles alegam. Eles têm essa capacidade, têm essa estrutura e por isso que assim é o processo penal. Só para exemplificar exemplificar o que eu estou falando a Vossas Excelências, é que se um advogado de defesa como eu, que já aconteceu comigo, aconteceu um fato, já aconteceu, né, um fato prático, em que eu precisei buscar as câmeras de um estabelecimento. Fui lá com o rapaz, com o dono, ele olhou para mim e falou, o senhor tem um mandado? Aí eu falei, não, eu queria que o senhor... Aí ele falou, não, só com mandado. Agora vai o delegado lá, pede para ele o que é que ele fala. Ele dá, com certeza ele dá, né? Conforme que a gente vai ver até nesse processo também, tem umas coisas aqui que em relação ao depoimento das partes. Então, por isso que acontece dessa maneira. Por isso que o Estado que ele precisa provar que o réu é culpado. E todas essas alegações que ele sustenta. Eles precisam de provas para demonstrar isso de forma que não produza nenhuma dúvida. Porque a sistemática do processo diz que não há dúvida em favor do réu. Mas, porém, eu não quero nem aqui levantar dúvidas. Não quero nem ir por esse caminho, né? Eu vou pelo caminho da verdade, porque, ao contrário de outros julgamentos, que eu creio que vocês já participaram, de outros julgamentos, né, que a gente já está no final do mês, em que o réu, geralmente, ele dá várias versões do fato, né? Eu vi no julgamento semana passada que aconteceu isso. Na sede policial, ele dá uma versão, na instrução criminal, ele dá outra versão, e no júri, ele dá outra versão. Porque ele tenta criar histórias, tenta embaraçar, né? E não é o caso do réu hoje, Matheus. Desde a sede policial, na instrução, na audiência de instrução e julgamento, e agora no réu é a mesma versão. É a mesma versão dos fatos. Ou seja, porque a verdade aqui não tem aquela máxima que o pessoal diz, a verdade tem seu lado. Não, a verdade só existe uma, né? E a gente precisa persegui-la até para a gente demonstrar e entender como de fato aconteceu, né? E o pedido que eu tenho a Vossas Excelências hoje é que, assim como vocês deram ouvido, vocês emprestaram ouvido ao promotor, eu queria que vocês emprestassem ouvido à defesa também, de modo que eu lhe demonstre que as teses, as acusações que foram feitas pelo réu, pela promotoria contra o réu, elas não têm fundamento. Não tem provas suficientes para provar. Eu vou demonstrar isso ao decorrer da nossa explanação. Eu ia preparar os slides, né, para demonstrar, era mais para ficar claro um pouco os artigos, né, que eu ia passar, mas eu posso ler simplesmente para vocês e mostrar aqui. Só que antes de eu começar, de fato, a trabalhar a questão das teses, né, existe uma testemunha aqui no processo que era muito importante estar aqui. Que ela foi ouvida em sede policial, igual eu falei, na sede policial, e sempre vão, né? Por isso que o Estado ele é mais forte do que o advogado, do que o réu, que é a senhora Cesiane Gomes da Silva. Aqui está o depoimento dela em sede policial, isso consta em processo, tá? Caso vocês queiram ver, está nos autos, está no processo, então não é nada que eu novo, que eu trouxe, está no processo, então lá ela foi ouvida, a senhora Cesiane. Assim como a mãe da vítima também foi ouvida. E tentamos intimar, tentamos encontrar ela também, não conseguimos. Inclusive a outra testemunha também que aqui iria comparecer hoje não veio, né? Eu tenho certeza que por questão de receio, esse tipo de coisa, né? Se envolver em um fato dessa natureza, porque repercutiu bastante esse caso na época. Mas eu poderia até ler toda a parte aqui da Cesiane, porque ela é bem importante o testemunho dela. E o testemunho dela, ela diz claramente, ela confirma claramente tudo que o réu falou. O réu tinha um relacionamento com ela. Eu vou ler só um pedaço para contextualizar, para que vocês possam entender e verificar que a mesma versão que ela deu, né, dos fatos, é a mesma do réu. E ela foi ouvida antes do réu ser preso. Ela diz, a nacional Cesiane Gomes da Silva declarou que era amiga de Bianca Cunha da Silva, a qual foi vítima de homicídio no dia 30 de 11 de 2019, há mais de 2 anos, pois a testemunha morava na mesma rua que a vítima, mas mudou-se há cerca de 1 ano e meio. Cesiane disse que no dia 29 de 10 de 2019, Bianca foi sozinha até a sua casa para usar o celular da sua irmã, Michele, com o intuito de utilizar as redes sociais para se comunicar urgente com uma pessoa desconhecida, a qual a vítima nunca mencionava de que se tratava. Bianca chegou à residência da testemunha aproximadamente às 23 horas e permaneceu até às meia-noite e 30 do dia 30 de 10 de 2019. Assim que Bianca chegou à residência de Cesiane, 30 minutos depois o nacional Matheus chegou logo em seguida, de modo que Matheus e Bianca e Cesiane sentaram-se ao redor da mesa e todos começaram a conversar. Bianca e Matheus jantaram na casa de Cesiane e após reclamações de Rosilene, mãe de Cesiane, Matheus foi embora aproximadamente às meia-noite e 20. Sendo que após 1 hora, Bianca saiu da casa de Cesiane e esta informou que conheceu Matheus em uma vigília na Igreja Assembleia de Deus há 1 mês e iniciou contato com ele por telefone.
Depois da vigília, Matheus foi até a casa de Cesiane e lá conheceu Bianca, que inclusive chegou bêbada. Cesiane disse que Bianca e Matheus não aparentavam se conhecer. Matheus foi até a casa de Cesiane 3 vezes, sendo que a última vez no dia 29/10/2019, sendo que neste dia Bianca já havia chegado quando Matheus chegou e que novamente os dois apenas se cumprimentaram com oi. Cesiane disse que a mãe de Bianca foi até a residência procurar a vítima. Tá, isso aqui já não é tão importante para esses casos. Então, isso reforça a mesma tese que o réu falou, que eles se conheceram na casa da Cesiane, que então era namorada do réu, não a senhorita Bianca, a vítima do caso. E já entrando, excelências, nas teses de defesa, como eu disse anteriormente, o papel de acusação aqui da promotoria, né? Porque a acusação, na denúncia, ela não precisa provar tudo, ela começa ali, contando os indícios, e ao decorrer do processo, vai se investigando e vai buscando provar aquilo que aconteceu, né? E a gente percebe que nos autos não existe prova nenhuma das qualificadoras que aqui o Dr. Edson muito bem explicou. E eu vou tratar delas uma por uma. São 3 qualificadores, né? São 3 qualificadores, que é do homicídio qualificado. A primeira é por motivo torpe, né? Mediante... O que diz o Código? O que diz o Código? Homicídio. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. A outra qualificadora, eu vou falar logo das 3 para tentar não me alongar bastante. Tá? Com emprego de veneno, a qualificadora do inciso 3º, que ele também coloca como quesitação para vocês votarem se de fato aconteceu isso, né? Ele não só tem que alegar isso, mas ele precisa provar, igual eu falei anteriormente. A outra qualificadora é com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio assidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. E vou ler outra qualificadora também, a traição de emboscada mediante dissimulação ou de outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Tem uma outra qualificadora também que é do feminicídio, mas eu vou tratar ela em particular. Essas qualificadoras aqui do artigo 121, elas vêm trazer o quê? Elas vêm dizer o quê? Falando de uma forma bem clara, né? Que o réu, além de querer matar a vítima, nesse caso dessa segunda que eu falei para vocês, ele quer causar à vítima o maior dor possível. Então ele não só quer matar ela, só que ele quer causar a ela o maior dor possível, o maior sofrimento possível. Essa qualificadora aqui que o Dr. Eris colocou. E a gente entende que isso não está claro no processo. Que isso não ficou claro no processo. Que de fato o réu é o autor do fato, confessou, igual eu falei desde o início do processo, mas ele jamais ensina, essa qualificadora jamais tem prova que isso aconteceu. Que ele quis provocar o maior sofrimento à vítima, e daí a inclusão da qualificadora. Isso não... Uma pessoa racionalmente pensada não dá para concluir que isso de fato aconteceu. E a outra qualificadora, a última, é a questão da emboscada, é que a gente fala de surpresa, é tentar emboscar a pessoa, que é aquela coisa chamada da casinha, quando alguém faz a famosa, popularmente conhecido como casinha. Então todas essas qualificadoras, Vossa Excelência, é para aumentar a pena. Porque além de, como eu lhe falei, além do réu, do agente querer matar a pessoa, ela quer proporcionar a ele um maior dano. Isso não aconteceu. E a última qualificadora aqui que eu tenho para tratar exclusivamente é a questão do feminicídio, né? E mostrar a Vossa Excelência que de fato o feminicídio aqui não aconteceu. Por quê? Porque o feminicídio, neste caso específico, é o que? É matar uma mulher do sexo feminino, mulher, né? Só que não é somente pelo fato dela ser mulher, é de haver uma relação íntima, familiar ou íntima. E a gente percebe que nesse caso não houve relação nenhuma. A relação que o réu tinha era com a senhora Cesiane Gomes da Silva, que conforme o depoimento aqui, nos autos, ela mesma afirma. A mãe dela também, a mãe da vítima, na instrução, ela afirmou que não conhecia o réu, nunca viu o réu. Não viu o réu presente lá, falou que nunca viu. Então a gente percebe que não havia relação. Não havia relação nenhuma entre o réu Matheus e a vítima Bianca. Eles se encontraram, conforme ele falou, 2 vezes. E a vítima que falou também. Ele conheceu na casa da namorada Cesiane, que era amiga da Bianca, a vítima deste processo. Portanto, excelências, aqui a gente não consegue vislumbrar que havia esse relacionamento. Para incidir na qualificadora do feminicídio, teria que haver esse relacionamento íntimo. Não é só de uma vez. Eu vi uma pessoa aqui, eu já tenho um relacionamento com ela. Por mais que haja aqui uma troca de beijo, alguma coisa, não quer dizer que eu tenho um relacionamento com ela. Relacionamento, ele quer construção
de certa durabilidade de algo, né? Não um encontro casual, foi o que aconteceu com ele. Então, a defesa quer que Vossa Excelências não aceite essa qualificadora, até porque não há provas nenhuma. Que é a única prova que trazida do processo, não tem nenhuma prova trazida do processo. As provas trazidas do processo que foi que o réu cometeu crime, mas ele errou, confesso. Ele mesmo confessa que cometeu crime. Então, quanto a isso, há um fato incontroverso. Porém, conforme ele falou, ele jamais teve a intenção de matar a vítima Bianca. O que eu ia mostrar para vocês é uma coisa chamada o Instituto no Direito Processual Penal, que é o intercrimes, né? Traduzindo para o português, é o caminho do crime. Quando acontece um homicídio doloso, acontece 4 etapas do intercrimes. Quais são as 4 etapas? A primeira etapa é a cogitação. Eu quero matar o João. Primeiro eu penso, olha, ele fez algum mal para mim, eu quero matar ele, eu cogito. Essa é a primeira etapa, do homicídio do dolo. Sempre quando há o dolo, há a vontade. A gente fala do dolo, a gente fala quando há vontade, né? E a primeira cogitação, eu penso, olha, eu vou matar esse cara. Ele fez raiva para mim, aqui eu vou matar ele. A segunda fase é dos atos preparatórios. Aí eu falo, eu vou matar ele, o que é que eu preciso para matar ele? Eu preciso comprar uma arma. Eu vou atrás, procuro de alguém que sabe, alguém que vende, pego e compro a arma para matar. E o terceiro passo é os atos de preparação. Eu sei que ele todo dia compra pão na padaria na esquina da casa dele. Eu vou, arrumo um carro, uma moto, me escondo ali, e quando ele passa, eu saco o revólver e efetuo os disparos contra ele, que é a última fase, a consumação. Então essas 4 fases, elas fazem parte do que a gente chama do intercrime, o caminho do crime. Do homicídio doloso sempre tem isso, o homicídio dolo direto, que é que ele está sendo acusado hoje aqui. Né? Então a gente percebe que no caso do Matheus, no caso concreto, na verdade dos autos, do que consta de documentação do processo, de prova do processo, jamais houve a intenção do Matheus de matar a vítima Bianca. Jamais houve a cogitação, a preparação. Vocês imaginem o seguinte, vamos raciocinar racionalmente, vamos ser claros, né? Vamos tentar ser claros e raciocinar racionalmente acerca do que aconteceu dos fatos. Vocês acham, excelências, vocês que já viram inúmeros casos na televisão, inúmeros casos aqui em Belém também, que já aconteceu, dessa natureza, a pessoa quando quer matar a outra, e foi o que aconteceu, se ele quisesse matar de fato ela, primeiro que já não teria matado dentro da casa dele, né? Que era onde ele morava. Já por aí a gente já pensa que já não foi pensado, né? O segundo passo, quando ele matou a vítima, que o corpo estava na sua casa, se fosse algo planejado, algo que ele queria fazer, você acha que conforme o testemunho do taxista, tanto aqui quanto na destruição, ele falou claramente que ele percebeu que aquilo era um corpo. Ele estava enrolado no lençol e claramente percebeu que era um corpo. Ou seja, o réu não se preparou para aquilo, não é um expert em assassinar. Porque ele percebeu que era um corpo. O que o réu faria se ele quisesse de fato matar a pessoa? Como já aconteceu em vários casos aqui em Belém, e a gente vê isso em casos afora, inclusive em filmes, ele ia esquartejar o corpo. Né? Que já aconteceu. Aqui em Belém, acho que uns anos atrás, não sei se vocês recordam de um caso parecido com esse, em que a autora, ela era uma mulher, atraiu a vítima para um motel, né? Ceifou a vida da vítima, esquartejou ele, acordou, aí uma outra pessoa trouxe uma mala, ele colocou o corpo na mala, saíram com o corpo da mala do local, do motel, e enterraram em um terreno baldio. É isso que faz uma pessoa que quer matar a outra. Será que faria o que o réu fez? Ou será que o réu fez por desespero, porque ele não sabia o que ele estava fazendo? Porque ali existe um vídeo que o promotor também não mostrou, que está nos autos, que mostra o autor com o carrinho, e era claramente perceptível que ali havia um corpo. Tanto que as pessoas que estavam na rua, conforme o outro taxista que aqui estava, ele verificou claramente que era um corpo que estava no carro. Ou seja, é ato de alguém desespero. Será que isso é ato? O que nos faz pensar aqui? Será que este é ato de alguém que queria matar, que tinha dolo, que tinha vontade de matar? Ou alguém que não sabia o que estava fazendo, que fez por desespero? Fica hoje essa pergunta em Vossa Excelência. Espero que Vossa Excelência, ao votar a aquisitação, vocês tenham plena convicção do que está fazendo, do que o promotor está acusando ele que não consegue provar que havia esse dolo, né? Não havia esse dolo, não tem nada no processo que mostre que havia esse dolo. Pelo contrário, o processo mostra que não havia o dolo, não havia vontade de matar. O resultado aconteceu? Sim, aconteceu. Por imprudência. Qual é os 3 requisitos do homicídio culposo? Imperícia, imprudência, negligência. O réu agiu imprudentemente, porque ele foi... Quando a vítima, ao acordar, conforme o
o réu relator, que ela pediu ao réu o celular dele e uma quantia de R$100, desencadeou uma briga, né? E ela o atacou conforme de relator. E, inclusive, excelência, tem aqui um laudo, que está nos autos também, tá? Isso aqui não é novidade, está no processo esse laudo. É um laudo psiquiátrico da vítima. A vítima tinha problema mental, infelizmente. É ruim falar da vítima, né? Que ela não está aqui para se defender. Mas isso é um fato. Isso aqui é um laudo dizendo que a vítima tinha problemas mentais, né? Que é o CID-10, portadora de transtorno mental CID-10, e faz uso de contínuo de psicofármacos e apresenta prejuízo persistente em suas habilidades escolares e psicossociais. Isso acarretou que ela agisse de uma forma agressiva quando o réu deu uma resposta negativamente com ela. E foi daí que desencadeou a briga. Isso está aqui no autos, isso é prova, olha. Isso aqui é prova. O Ministério Público não trouxe nenhuma prova das alegações que o promotor agora sustentou. Mas a defesa aqui traz prova. Então, excelências, a defesa aqui já não vai pedir absolvição, não vai ser hipócrita de pedir absolvição do acusado, não. O acusado, a defesa vai pedir a condenação do acusado pelo crime, porque de fato ele cometeu o crime, né? Mas só que ele não cometeu o crime que estão acusando ele, com todas as qualificadoras, porque aqui a promotoria é fácil acusar. Igual eu falei, é mais fácil acusar do que defender. É muito fácil acusar. E isso que encerrando já, passando para a parte final, sobre a questão das quisitações, no primeiro quesito, se a vítima morreu no dia 30/10, sim, vocês vão votar sim para o quesito. Se o acusado Matheus Pinheiro dos Santos é o autor da vítima Bianca, sim, ele é o autor. Se os jurados absolvem o acusado Matheus, não, porque a gente entende, a defesa entende que não, que ele é culpado. E a gente pede a condenação. Só que a gente pede a condenação no crime que realmente ele fez, não no crime que ele não fez. No crime que realmente ele fez, o que ele confessou aqui, desde o início lá da fase policial, da instrução do processual aqui, olha. É a mesma teoria, a mesma tese, nada mudou e não entrou em contradição em nenhum momento, porque foi o que aconteceu de verdade. E na época o delegado concluiu justamente isso, ele deu uma entrevista no jornal e concluiu-se que o réu não tinha vontade de produzir o resultado que produziu, que seria a morte. E na questão da quesitação, excelência, no próximo quesito, se vossas excelências entenderam que o réu agiu com ânimos, com dolo, com a vontade de querer matar, analisando os autos, a gente verifica que não, excelência. Tem alguma prova do que ele queria matar? Do que ele agiu com dolo, com a vontade? Daquilo que a gente falou aqui, do intercrimes, do planejamento? Por tudo que vocês viram que está no processo, eu sinceramente acredito que não. Eu acredito que não. Eu acredito que ele agiu sobre violência, emoção, isso já é um próximo quesito que a gente vai entrar, mas que ele não agiu com culpa, não agiu com dolo, não que agiu com vontade. E o outro quesito que a defesa aqui sustenta é a questão da violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, que se trata do homicídio privilegiado. Caso vossas excelências entendam que não aconteceu homicídio culposo, e sim homicídio doloso, vocês ficaram convencidos de que tudo que o processo trouxe lhes dá absoluta certeza e convicção para vocês condenarem ele por homicídio doloso, que ele tinha a vontade de matar, vocês votam que não. E o último quesito que a defesa requer é justamente o homicídio privilegiado. Só vou ler aqui o artigo para vocês, bem claro, que vocês vão ver que realmente este também cara certinho com o que aconteceu dos fatos. Que diz assim, se o agente, parágrafo 1º do artigo 121, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, não é essa parte, é a parte 2, ou sobre o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Ele vai ser condenado, ele vai sair daqui de hoje condenado, né? Porém, é o que a defesa pede, que vocês julguem ele no crime que ele cometeu, não no crime que ele não cometeu. E, dizendo isso, a defesa encerra e agradece a palavra. Todos de pé, por favor, com exceção das pessoas portadoras de alguma deficiência física ou por outro motivo de saúde que não possam ficar em pé. Processo número 002-603275-2019-814-0401.
Réu Matheus Pinheiro dos Santos. Vítima Bianca Cunha da Silva. Promotor de Justiça, Dr. Edson Augusto Cardoso de Souza. Defesa, advogado Dr. Gedielson Souza de Oliveira, OAB Pará, número 29341. Crime, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Sentença, vistos, etc. Adoto como relatório o mesmo da decisão de pronúncia acrescido da instrução procedida neste plenário. Na fase dos debates, o doutor promotor de justiça, Edson Augusto Cardoso de Souza, sustentou sua pretensão em plenário, pleiteando a condenação do réu nos termos da pronúncia, qual seja, pelo crime de homicídio qualificado, pelos motivos torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, bem como pelo delito de ocultação de cadáver. A defesa, a seu turno, representada pelo Dr. Gedielson Souza de Oliveira, OAB Pará, número 29341, sustentou as teses de desclassificação para homicídio culposo e desclassificação para homicídio privilegiado em plenário. Observadas as formalidades processuais legais, transcorreu sem anormalidades a sessão do colendo pretório popular, que respondeu às séries de quesitos propostos, as quais restaram aprovadas pelas partes, não registrando em ata qualquer protesto. Formulados quesitos conforme termos próprios, o Conselho de Sentença, reunido de forma secreta, assim respondeu. Na primeira série de quesitos, referente ao crime de homicídio qualificado, no primeiro quesito, foi reconhecida a maioria delitiva por maioria de votos. No segundo quesito, também por maioria de votos, o douto Conselho de Sentença reconheceu que o réu, Matheus Pinheiro dos Santos, qualificado nos autos como autor das lesões que deram causa à morte da vítima, Bianca Cunha da Silva. Ao responder ao terceiro quesito, obrigatório de lei, o douto Conselho de Sentença, por maioria de votos, não absolveu o acusado. No quarto quesito, o colendo Conselho de Sentença, por maioria de votos, não reconheceu a tese da defesa de desclassificação do delito para homicídio culposo. No quinto quesito, o douto Conselho de Sentença não acolheu a tese defensiva de desclassificação para homicídio privilegiado. O sexto quesito, o soberano Conselho de Sentença, por maioria de votos, manteve a qualificadora do motivo torpe. No sétimo quesito, o colendo Conselho de Sentença, por maioria de votos, manteve a qualificadora referente ao meio cruel, utilizado para ceifar a vida da vítima. No oitavo quesito, o soberano Conselho de Sentença, por maioria de votos, manteve a qualificadora de utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. No nono quesito, o douto Conselho de Sentença manteve a qualificadora do feminicídio, encerrando assim a votação da primeira série de quesitos. Na segunda série de quesitos, referente ao crime de ocultação de cadáver, no primeiro quesito foi reconhecida a materialidade delitiva por maioria de votos. No segundo quesito, também por maioria de votos, o Conselho de Sentença reconheceu o réu Matheus Pinheiro dos Santos Peixoto, qualificado nos autos, como autor do delito de ocultação do cadáver praticado contra a vítima Bianca Cunha da Silva. Ao responder ao terceiro quesito obrigatório de lei, o douto Conselho de Sentença, por maioria de votos, não absolveu o acusado. Como se vê, o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria de votos, a responsabilidade criminal do pronunciado Matheus Pinheiro dos Santos Peixoto, qualificado nos autos pelo crime de homicídio qualificado, pelo motivo torpe, pelo meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima, e feminicídio,
bem como pelo delito de ocultação de cadáver previsto no artigo 120, previstos no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 3, 4 e 6º, e artigo 211, combinado com o artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro, os quais prevêem as penas de 12 a 30 anos de reclusão, homicídio qualificado, e a pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa, ocultação de cadáver. Todas as circunstâncias que envolvem os fatos imputados ao réu e reconhecidos pelo Conselho de Sentença, recomendam uma resposta penal suficiente e necessária para a reprovação e prevenção de crime, consoante preconiza o Código Penal Brasileiro. Atendendo às normas dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Pátrio, e artigo 492, alineado do Código de Processo Penal, assim como a decisão do Conselho de Sentença, fixarei a pena como segue. Quanto ao crime de homicídio qualificado, o pronunciado ao cometer o crime agiu com culpabilidade em grau elevado, ceifando a vida da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta. Constato que o mesmo, nos termos do verbete da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, não registra antecedentes criminais. É primário, haja vista a inexistência de condenação transitada e julgada contra a sua pessoa. Sua conduta social e personalidade não foram investigadas, pelo que nada tenho a valorar. Os motivos do crime foram apreciados pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora do motivo torpe, pelo que deixo de valorar a referida circunstância para evitar o bis e idem. As circunstâncias dos crimes foram apreciados pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora do uso de recurso que dificultou a vida da vítima, bem como o meio cruel, pelo qual deixo também de valorar as referidas circunstâncias, também para evitar o bis e idem. As consequências do crime foram graves, pois foi ceifada prematuramente a vida de uma adolescente. Entendo que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime. Isto posto, atendendo às circunstâncias e à decisão do soberano tribunal do júri, condeno como condenado tenho Mateus Pinheiro dos Santos, qualificado nos autos, a pena base próxima ao grau máximo, qual seja 22 anos de reclusão, já observada a forma qualificada do delito. Por força do artigo 492, a linha B do Código de Processo Penal Brasileiro, constato que milita em favor do condenado atenuante elencada no artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal Pátrio, em razão do mesmo ter confessado espontaneamente a autoria do delito em juízo, pelo que diminua a pena em 1 ano, fixando em 21 anos de reclusão. Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena a serem valoradas, mantenho a pena e a torno concreta, definitiva e final em 21 anos de reclusão em relação ao crime de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3, 4 e 6º do Código Penal Pátrio. Quanto ao crime de ocultação de cadáver, o pronunciado, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau intenso, ocultando o cadáver da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade de conduta. Constato que o mesmo, nos termos do verbete da súmula 444 do STJ, não registra antecedentes criminais, é primário, haja vista a inexistência de condenação transitada e julgado contra sua pessoa. Sua conduta social e personalidade não foram investigadas, pelo que nada tenho a valorar. Os motivos do crime se mostram reprováveis, pois o réu ocultou o cadáver da vítima com o fim de esconder o crime anteriormente praticado. As circunstâncias em que ocorrer o crime demonstram uma maior ousadia e insensibilidade do condenado em sua execução, vez que, após tentar utilizar-se de um táxi para ocultar o cadáver, friamente transportou em um carro de mão e o despejou em via pública.
As consequências do crime foram graves, pois a ação do réu não contribuiu para a investigação penal, bem como causou angústia aos familiares da vítima pelo desconhecimento do destino da mesma. Entendo que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime. Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do soberano Tribunal do Júri, condeno como condenado tenho Matheus Pinheiro dos Santos Peixoto, qualificado nos autos a pena base em seu grau máximo, qual seja em 3 anos de reclusão e 40 dias multa. Por força do artigo 492, a linha B do Código de Processo Penal, constato que milita em favor do acusado atenuante em razão do mesmo ter confessado espontaneamente a autoria do delito em juízo, nos termos do artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal brasileiro, pelo que diminua a pena em 1 ano, fixando em 2 anos de reclusão e 30 dias multas. Não havendo outros agravantes ou atenuantes ou causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, mantenho a pena que torno concreta, definitiva, final, em 2 anos de reclusão e 30 dias multa, em relação ao crime de ocultação de cadáver previsto no artigo 211 do Código Penal brasileiro. Estabeleço o valor do dia multa em razão das condições econômicas do condenado em 1/30 do valor do salário mínimo à época do fato. Do concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal brasileiro, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido, pelo que, em obediência ao comando legal, procedo ao somatório das penas aplicadas em desfavor do condenado Matheus Pinheiro dos Santos Peixoto, qualificado nos autos, fixando-a concreta, definitiva e final em 23 anos de reclusão e ao pagamento de 30 dias multa. O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado em atenção ao artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal brasileiro, e considerando as circunstâncias do artigo 59, inciso 3º, combinado com o artigo 68 do mesmo diploma legal, será inicialmente o fechado. Deixo de converter a pena privativa de liberdade aplicada em desfavor do condenado em pena restritiva de direito, ante o quanto da pena ora aplicada impossibilitar tal conversão ou substituição nos termos do artigo 44, inciso 1º do Código Penal brasileiro. Na forma do artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal, deixo de fixar o valor mínimo de indenização para reparação civil dos danos decorrentes da conduta criminosa do condenado, haja vista a inexistência de pedido neste sentido, seja por parte do Ministério Público, seja pelos familiares da vítima. Com base no artigo 387, parágrafo 1º do Código de Processo Penal brasileiro, nego ao condenado Matheus Pinheiro dos Santos Peixoto, qualificado nos autos, o direito de recorrer desta sentença em liberdade e mantenho a prisão preventiva do condenado, tendo em vista as circunstâncias judiciais consideradas, bem como por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal brasileiro, havendo necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, ante a violência aplicada na execução do crime. Expressa-se guia provisória de execução da pena com urgência, por tratar-se de réu preso. Condeno o réu Matheus Pinheiro dos Santos Peixoto, qualificado nos autos, ao pagamento das custas processuais nos termos da lei. Após o trânsito em julgado, adotem-se as seguintes providências. A. Lança-se o nome dos réus do condenado no rol dos culpados, atendendo o disposto do artigo 393, inciso 2º do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 5º, inciso 15 da Carta Magna de 1958. Aliás, 57.
Artigo 5º, inciso 57, da Carta Magna de 1988, fazendo-se as comunicações necessárias, inclusive aquelas de interesse estatístico. B. Expeçam-se as peças necessárias do processo referente ao condenado para a vara das execuções penais para as medidas cabíveis e adotem-se todos os procedimentos de praxe em caso desta natureza. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará, dando-lhe ciência da presente sentença. Fica desde já intimado o réu para proceder o pagamento da pena de multa que lhe foi aplicada nesta sentença no prazo de 10 dias, sob pena de execução. Sentença publicada em plenário, partes intimadas neste ato, registre-se e cumpra-se, 10ª sessão do 2º período de julgamento do Tribunal do Júri, da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, realizada no plenário que leva o nome do saudoso desembargador Elzaman Bittencourt, do Fórum Criminal da cidade de Belém, Pará. Belém, Pará, 26 de outubro de 2022. Sara Castelo Branco Monteiro Rodrigues, juíza de direito, titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital. Podem sentar. Eu pergunto ao excelentíssimo promotor de justiça, Vossa Excelência tem algum requerimento a fazer? O único requerimento, Excelência, que eu vou deixar desde já consignado, que o Ministério Público não tem nem interesse de recurso, certo? Da mesma forma, eu pergunto à defesa, Vossa Excelência tem algum requerimento a fazer? Sim, Excelência. A Pois defesa não. quer apresentar um recurso de apelação, conforme termo dos artigos 593 do CPC, para a posterior juntada das razões para serem encaminhadas ao egrégio Tribunal de Justiça do Pará. Com certeza, doutor, já está consignado na ata de deliberações. Eu gostaria de agradecer penhoradamente a todos que viabilizaram a realização deste julgamento. Uma boa tarde a todos.